Você já fez blocos com a técnica de Foundation Paper Piecing? Esse vídeo é todo sobre isso. Eu vou te mostrar como eu faço e fazer você amar essa técnica tanto quanto eu amo e fazer sempre blocos perfeitos. Olá, eu sou a Lu, bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu quis trazer essa técnica que é uma queridinha minha, que é o Foundation Paper Piecing, ou FPP, que numa livre tradução para o português seria a junção de tecidos com uma base, com uma fundação de papel. E o que eu mais amo dessa técnica é que sempre dá tudo certo. Se não der, olha como você fez, porque é para dar. E esse é o grande ponto a favor do FPP. Sempre dá certo. Um outro ponto é você não ter que se preocupar com a precisão na hora de cortar os seus tecidos. E dependendo do projeto que você for fazer, você também pode usar aqueles pedacinhos de tecido que estão lá esquecidos na sua cesta de retalhos. É verdade que depois que o trabalho está feito, a gente tem que ter aquele trabalho extra de retirar o papel todo, mas dá uma chance que você vai gostar dessa técnica. Confia. Então vamos falar rapidinho de alguns aspectos práticos dessa técnica. O primeiro é que você precisa imprimir o seu projeto, porque você vai costurar o tecido em cima, na base, na fundação do papel. No mercado, há várias marcas e vários tipos de papéis para Foundation Paper Piecing. Mas eu uso papel normal de impressora e dá super certo. Nessa técnica você não vai precisar ficar preocupado com a sua margem de costura, porque você vai sempre costurar em cima da linha impressa no papel. Antes de começar, você vai precisar ajustar o ponto da sua máquina para entre 1 e 1,5. E isso vai servir depois para ajudar a destacar o papel quando você finalizar o bloco. Nessa técnica é importante fazer o retrocesso no início e no final de cada costura, porque isso dá uma segurança extra na hora que a gente retira o papel. E um último conselho, principalmente para quem está iniciando nessa técnica: sempre corte os seus tecidos maiores do que você vai precisar. Isso evita muitas dores de cabeça e muito tempo desperdiçado com o descosedor. Então vamos ao projeto. E aqui nós temos o material básico que nós vamos utilizar para fazer essa técnica. Primeiro, o projeto já impresso em folha de papel. Eu imprimi numa folha de papel normal, uma régua de patchwork, um cortador circular, uma tesoura de tecido e uma tesoura para papel, o tecido que a gente escolheu, um pedacinho de papelão com as laterais retas. Eu usei aqui, isso aqui é um marcador de livro, e tem alguns itens que não são essenciais, que são acessórios, mas que dão muito jeito nessa técnica, que é a cola de tecido, é uma colinha temporária, uma pinça, que às vezes é necessária na hora que a gente vai tirar o papel dos cantinhos. E para essa técnica há uma reguinha que eu queria mostrar para vocês, que é muito bacana e que quando a gente está fazendo projetos maiores, às vezes vale a pena investir e comprar uma destas. Ela tem uma canaleta aqui por trás que encaixa diretamente ali no projeto e a gente corta com mais facilidade. E aqui já tem um 1/4 de polegada, que é a margem de costura. Eu vou mostrar utilizando ela para vocês verem. Não é necessária, você pode fazer com a régua de quilting normal, mas é uma mais-valia. Se você for fazer muitos blocos, vale a pena investir numa dessa. Existe desse tamanho, que é de 6 polegadas, e existe uma maior de 12 polegadas. A primeira coisa que nós vamos fazer é ver se o nosso projeto já contempla a margem de costura externa. O nosso aqui já contempla. Então, nós podemos cortar com a tesoura de papel nessa linha pontilhada. Se o nosso projeto não tivesse a margem de costura, ele terminasse aqui, nós íamos ter que colocar uma margem de costura. Vir com a régua e cortar com 1/4 de polegada a mais. Então, vamos cortar. Bloco cortado, nós vamos costurar obedecendo a ordem desses números, né? Então, aqui a gente tem, ó, A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós vamos costurar 9 vezes nesse bloco. E lembrar que nós vamos sempre costurar do lado direito do papel, mas o nosso bloco, ele vai aparecer
no avesso do papel. Então, o tecido ele vai sempre ficar o avesso do papel com o avesso do tecido. E o lado direito do tecido vai ficar para cima. Fica melhor de entender à medida que for fazendo. A outra coisa é, como nós vamos costurar exatamente nestas linhas, é interessante vincá-las. Então, a gente vai pegar aquele papelãozinho para isso. Então, nós vamos, ó, aqui, ó, A1 com A2. Então, nós vamos vir aqui bem na linha e vamos vincar. E vamos vincar em todas as linhas em que a gente vai costurar. Eu gosto de fazer logo isso de início. Tem gente que gosta de ir dobrando conforme vai colocando os tecidos. Eu prefiro fazer dessa forma. Então, agora tá na hora da gente começar a colocar os nossos tecidos. Então, nós vamos pegar, vamos ver aqui no A1 qual o tecido que nós queremos. Eu quero esse porco-espinho aqui para ficar no meio do bloco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar isso aqui ao contrário. Vou aproveitar que já tá vincado e vou procurar aqui o quadrado. Por isso que eu já gosto de vincar antes, que eu tenho uma visão melhor, né? O meu quadrado tá aqui e eu preciso colocar o meu retalho, o meu pedacinho de tecido, de forma que ele preencha completamente esse espaço do quadrado. Em paper piecing é melhor sobrar do que faltar, acreditem em mim. E aí eu vou colocar ele aqui de forma que sobre margem de costura para todos os lados. E aqui, ou eu posso pregar um alfinete, ou eu posso vir com essa colinha, colocar um pouquinho aqui e pregar. Por quê? Para evitar que ele saia do lugar. Que agora eu vou colocar o segundo tecido, mas antes eu vou ter que aparar. Então, agora nós vamos virar para o lado direito do papel e vamos procurar aqui, ó, A1 com A2. O A2 é este. Então, nós vamos virar aqui. E vamos já fazer uma margem de costura aqui. Então, vamos pegar lá 1/4 de polegada, ou para quem estiver fazendo em centímetro, pode fazer com meio centímetro, que não tem problema. E vamos fazer o nosso primeiro corte. E aqui agora, ó, o A2, o que que é? É o azulzinho no meu projeto. Então, eu vou pegar um pedacinho de azul, não muito pequeno. E vou colocar aqui direito do tecido com direito do tecido, direito com direito. E vou colocar bem aqui na margenzinha que eu acabei de cortar. Vocês reparem que tem tecido sobrando. E aqui atrás também. Quando a gente está fazendo um projeto, é importante, e por isso também eu gosto de fazer o vinco antes, que aqui, ó, aqui eu tô vendo aonde que esse triângulo azul vai vir. Quando eu dobro aqui, eu consigo enxergar aonde que ele vem. Um truque para a gente ver se tem tecido suficiente, que a gente não precise usar o descosturador depois, é tentar imaginar se dentro desse espaço aqui, com uma margem de costura, se há tecido suficiente aqui atrás. Nesse caso, há, porque a ponta do meu triângulo acaba aqui e aqui ainda tem muito tecido para baixo. Com o tempo a gente vai acostumando esse olho. E agora a gente vai virar aqui e vai passar a costura aqui entre o A1 e o A2. Vamos lá. Então, agora, nós vamos rebater e vamos passar. Lembrar de nunca usar o vapor. Então, agora nós já vamos procurar aqui onde está o A3 está aqui. Então, nós já vamos fazer essa dobradura aqui e vamos tirar o excesso. Agora, eu vou usar a da quarta. Como ela tem essa canaleta aqui, ela se fixa aqui no cantinho, na borda do papel, e fica mais fácil pra gente aparar.
Então, eu venho aqui e tiro. Então, ela ficou aqui com a margem de costura novamente. Então, eu vou pegar outro pedacinho de azul, que caiba aqui, mas que sobre bastante por conta da margem de costura. Então, eu vou dobrar, vou colocar aqui por cima, vou ver se tem tecido até o final do meu triângulo e um pouco a mais por conta da margem de costura. Tenho, então já posso ir para a máquina. Então, eu vou virar e vou fazer a costura aqui nessa linha. Vamos lá. Novamente, rebatemos a costura e agora vamos procurar o A4. Vamos dobrar aqui, cortar nossa margem de costura. Já temos a nossa margem de costura, agora vamos pegar mais um azul. Vou colocar aqui, ó, direito com direito. Juntar aqui a costura e passar a costura aqui novamente. Vamos lá. E agora, nós vamos procurar aqui o A5 e vamos fazer a mesma coisa. Vamos primeiro aparar. E agora, vamos pegar mais um pedaço do azul. Vamos colocar aqui. Direito com direito no avesso do papel. E vamos para a máquina fazer mais uma costura. Então, agora vamos ver para onde a gente vai. 7, 6, então nós vamos para o 7. Então, vamos dobrar, vamos aparar. E agora, vamos colocar um outro amarelo aqui. Direito com direito. Vamos novamente para a máquina costurar aqui. E aqui, como tá muito grande, eu vou dar uma cortadinha. Tomando cuidado para não cortar no projeto. Então, agora, nós fizemos o A7, então agora nós vamos pro A8.
aparar. Colocamos aqui direito com direito. Lembramos de verificar se a quantidade que tem lá atrás cobre isso aqui com margem de costura, cobre. Vamos para a máquina passar uma costura aqui. Agora, nós vamos aparar os 4 lados. Vamos pegar a nossa régua. Se você não tiver régua, você pode também cortar aqui com a tesoura. Lembrando que a margem de costura já está aqui. Então, nós vamos tirar todo o excesso. E agora que o nosso bloco já está pronto, a única coisa que falta é retirar o papel. Então, como a gente fez os pontinhos com entre 1 e 1,5, a gente vai, na verdade, destacar. Nesse projeto aqui, a gente não vai encontrar grandes dificuldades para fazer isso. Já em outros projetos em que a gente junta um bloco no outro, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E aí é que pode entrar a pinça. Mas esse aqui é tranquilo. E agora sim, nosso bloco está pronto. E aí, gostou dessa técnica e dessas dicas? Você já faz blocos em Foundation Paper Piecing? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal, que é super importante. E me segue também lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu vou deixar os links aqui na descrição. E na semana que vem tem um bloco que eu fiz especialmente pra gente treinar o Foundation Paper Piecing e se despedir do mês de novembro. Não perde! Tchau, tchau!